seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos mais uma vez dando início ao Espiritismo e Educação pelo Web Rádio Estação da Luz, sob as bênçãos de nosso Pai e também de nosso Mestre Jesus, nosso governador espiritual, e agradecendo a proteção e o amparo que recebemos dos bons espíritos, as inspirações para que possamos realizar este programa. Eu, Marcos Demário, e também o nosso querido companheiro, um grande amigo, Ronaldo Gomes, que vai fazer também a sua saudação. Muita paz, saúde, boa noite a todos. Gratidão, mais uma vez, pela atenção e o carinho de todos. Que possamos apenas, eu e Marcos, ser apenas o intérprete dos nossos próprios anseios, em busca dos ensinamentos em que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Muita paz. Muito bem. Hoje o tema do nosso Espiritismo e Educação é a formação do homem de bem. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele cuidou do assunto, ele tratou do assunto principalmente em 2 textos. O primeiro, publicado em O Livro dos Espíritos, como comentário à questão 918. E o segundo, que faz parte do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o seu item 4, o homem de bem. Ronaldo, vamos então começar a conversar sobre esse tema, né, introduzi-lo à luz da doutrina espírita, porque nós somos educadores, nós vivemos o mundo educacional e nós sabemos que falar sobre formação do homem de bem nas escolas, sejam elas públicas ou particulares, sejam da educação básica ou do ensino superior, nem sempre isso é bem visto ou mesmo bem entendido. Qual é a importância realmente da educação se dedicar a formar ou desenvolver o homem de bem? Vamos começar por aí, Ronaldo? Claro, porque principalmente hoje nós podemos falar em reparar e resgatar os aspectos humanos. Eu não quero nem entrar no aspecto da espiritualização, mas no aspecto humano, que, por sinal, Marcos, está muito a desejar. Nós não estamos preocupados com a empatia, uma palavra tão simples. Não quer falar em nome de Jesus, não quer falar no amar ao próximo como a si mesmo, mas a empatia, ela engloba todo esse aspecto. É jogo de palavras apenas, mas nós precisamos resgatar esse sentido de vida da formação do caráter, do respeito uns para com o outro. Até porque, Marcos, vamos voltar, não adianta fugirmos disso. A família não se separa da escola. A educação, ela está intrinsecamente interligada, ambas, não tem como fugirmos disso. Se a família é responsável em toda a sua responsabilidade de estar ali com os seus, na educação moral e formação do caráter, a escola é o segmento, é a continuação desta mesma educação que nós estamos com a pandemia observando como o pico do egoísmo, como a inversão de valores
ela tomou uma proporção muito maior. Então, o homem de bem, ela está ligada nessa formação no lar, na família, como também na escola. Verdade. Vamos passar a palavra aqui ao nosso Allan Kardec. Um abraço aí a Fernanda Linhares, que já está aí nos acompanhando. Allan Kardec, no texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, não é o item 4, desculpe, é o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou destacar aqui só o primeiro parágrafo, quando Kardec diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Este é o primeiro parágrafo desse texto de Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe uma coisa que me chama a atenção no texto, Ronaldo? É o início. Ele fala, o verdadeiro homem de bem. Isso nos faz fazer uma indagação. Ué, existe, então, o falso homem de bem? O que você acha, Ronaldo? Eu não vou dizer falso homem de bem, mas ele quis fazer totalmente essa distinção do que é o bem, o homem de bem verdadeiramente, que vive de acordo com a sua época, mas com essas três coisas. Está aqui, ó, justiça, amor e caridade, na sua maior expressão. Claro que com as suas vertentes, cada um com a sua cultura diferente, mas justiça é justiça, é empatia. Caridade, está aqui também, caridade e amor, é uma coisa só, é empatia. Então, para mim, na minha observação, ele não quis dizer que existe um mau homem, não. É um homem que não está seguindo bem, conforme a sua educação também, em relação à vida do outro, à humanização, à espiritualização, ele acaba fazendo o quê? Um mal a si mesmo, e um mal também, Marcos, à própria sociedade em si, por não seguir as regras pré-estabelecidas. Se voltarmos lá atrás, o livro aqui é belíssimo, o Evangelho, os duelos antigamente estavam dentro de uma falsa justiça, falsa caridade, que não é como hoje nós temos ainda a falsa caridade. Então, os Espíritos vêm mostrar apenas o que é, de fato, uma justiça que pensa no outro, na coletividade, no amor da empatia e da verdadeira caridade, que é o amor na prática de ver um ao outro o que eu estou fazendo de bem, e será que é um bem, ou de mal para aquele nosso companheiro, ou a mim mesmo. E aí, mais uma vez, a família, a escola, nessa formação de homens de bem, elas têm que estar cada vez mais unidas. Essa questão, né, Ronaldo, da formação do homem de bem, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, não apenas hoje, na atualidade, mas é o que temos vivido ao longo dos tempos. E quando Kardec fala do verdadeiro homem de bem, claro que ele está se referindo aqui principalmente ligado àquela lição de Jesus, dos lobos em pele de ovelha, dos hipócritas que fingem, né, aparentam ser totalmente do bem, quando nos bastidores eles não são, porque se deixam levar pelo egoísmo, pelo orgulho e os interesses todos ligados a isso. Aliás, nós temos que tomar sempre cuidado, né? Porque desenvolvermos o homem de bem não é um verniz. Aliás, isso me faz lembrar um texto do queridíssimo baiano Deolindo Amorim, radicado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi um vulto muito importante do movimento espírita. Deolindo tem um texto que ele fala sobre essa educação, né? E ele faz uma distinção belíssima, ele diz, olha só, quando você diz que olha, mas que pessoa educada, na verdade você está dizendo que é aquela pessoa, como se falava antigamente, de verniz social, ou seja, sabe usar as boas palavras, obedecer às regras, sabe, se portar
à mesa com distinção, e aí nós dizemos que é uma pessoa educada. Nossa, que educação maravilhosa dessa pessoa. Mas nós estamos equivocados, porque essa não é a verdadeira educação. É a educação de fachada, é a educação de verniz. Agora, essa pessoa que nós estamos dizendo que é bem educada, que sabe se comportar, que sabe usar bem as palavras, que sabe seguir as regras, mas na sua intimidade, no lar, né, na família, nos seus relacionamentos do dia a dia mesmo, no serviço profissional, essa pessoa é esse verniz, é essa fachada que mostrou aqui para nós, ou ela é outra realidade completamente diferente disso? E o que nós temos muito assistido, não é, Ronaldo? É muito essa fachada. O Emmanuel diz que muitos de nós somos rótulos, mas não conteúdo. E essa distinção que o Emmanuel faz é muito importante, né? E às vezes nós vemos isso no mundo político, quando as pessoas discursam, e quando discursam, né, é uma coisa linda, maravilhosa, né, quando está junto da população, mas fora disso, às vezes, são pessoas hipócritas, são pessoas com outros valores completamente diferentes. Hoje mesmo eu recebi de uma amiga uma indagação sobre a questão dos jovens, né, o comportamento dos jovens, agora, dentro dessa pandemia, que parece que não estão nem aí com isso, embora estejamos vendo das notícias, né, que agora as nossas UTIs estão lotadas de jovens, nem tem mais grupo de risco, porque o vírus está pegando todo mundo. E ela, então, indignada, disse, pois eu queria entender isso, o que acontece com essa nossa juventude. E eu respondi a ela que isso tem tudo a ver com a educação. Qual é a formação que nós estamos dando a eles? Eles estão indo para a sociedade, né, a partir do momento em que já estão aí, né, com o seu livre-arbítrio, com a sua liberdade, estão indo para a sociedade com quais valores? O que a família está fazendo, no caso, né, a educação dos pais para com os filhos. E o que nós temos percebido é que não está havendo, nem por parte da família e nem por parte das escolas, não está havendo, assim, uma preocupação com essa formação, com esse desenvolvimento do homem de bem, um homem honesto, ético, solidário. Então, o problema, como sempre, né, Ronaldo, ele volta para a educação, né? Aquilo que nós efetivamente precisamos fazer. Pois é, a educação é a base de uma sociedade. E as famílias são os núcleos dessa mesma sociedade. E aí passamos para a grande família, que é toda a sociedade de uma nação, como de outras nações, e a família universal. E por isso, se um núcleo familiar está deturpando essa educação, ou alguns núcleos, com certeza essa sociedade estará doente. Estará doente mesmo. E daí as aberrações, filas de hospitais, políticos na politicagem, maus administradores, não gestores, líderes de fato que não existem, são chefes, e por aí vai nas nossas observações. Eu gostaria de ler também, Marcos, a passagem do capítulo 13, no item 12, no parágrafo, no terceiro parágrafo, que é não saiba a vossa mão esquerda, porque está ligado justamente a isso, e os espíritos dão uma chamadinha de orelha em nós, chamando-nos para esse verdadeiro homem de bem. Olha que interessante. Homens fortes, da vossa fé, homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Virtudes é esse resgate que está em nós. Onde está escrito a lei de Deus? Em vossas consciências. E mais à frente ele fala da caridade. A caridade é em todos os mundos,
a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. E mais à frente ele diz: não ouso falar daquilo que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que hão de contribuir para o alívio de nossos semelhantes. Olha que bacana. Não é santidade que Papai do Céu nos pede. Está aqui o Espírito dando um exemplo. Eu tenho, você tem, todos nós temos os nossos erros, somos passivos de erros. Mas o que se quer nisso tudo? Reparar como verdadeiros homens de bens, seguir a justiça divina, o amor divino e a verdadeira caridade, que é a empatia. Essa reparação através da educação, do educar-se. E não é passar o ensinamento, ensinagem, é numa troca de aprendizagem uns com os outros. Nós vimos, eu não sei se eu te passei, Marcos, foi uma reportagem, eu não me recordo agora, mas foi uma reportagem de uma professora dando aula ao seu aluno, pequeno ainda, devia de ter ali uns 10 anos do ensino fundamental, e ela dando aula, perfeitamente gratificada, percebe-se ali o carinho dela, o amor dela com esse aluno. E hoje, em sua realidade, com a pandemia, quem está dando alta a ela, depois que ela adquiriu, que ela pegou a Covid, o mesmo aluno médico que estava agora abraçado a ela. Olha que bacana, essa professora fez a diferença, você não acha, Marcos? Com certeza que fez, porque, na verdade, ela educou, né? Ela tinha realmente amor ao trabalho realizado, e nós temos que entender que a formação do homem de bem é a única formação, realmente, que vai fazer com que os indivíduos consigam implantar na humanidade a justiça social, a paz, a tão falada ética, os direitos humanos, a conservação do meio ambiente e assim por diante. O homem de bem vai fazer isso, porque o homem de bem não será egoísta. O homem de bem, ele não será individualista. Ele vai pensar no outro. Como você bem colocou, Ronaldo, porque o homem de bem vai ser aquela pessoa voltada à caridade. Ora, a caridade tem por base o amor ao próximo. E aquele que ama o seu próximo não vai deixá-lo sofrer, não vai deixá-lo desempregado, não vai deixar ele passar fome, né? E assim por diante, né? Porque é o amor que vai nos reger. Por isso que, em educação, nós precisamos nos voltar a essa formação do homem de bem, trabalhando, então, o desenvolvimento das virtudes. E você que fez uma colocação, Ronaldo, muito importante, porque não basta trabalhar isso na teoria. Isso tem que ser trabalhado na prática, nas vivências. E é por isso que já desde Pestalozzi, passando pelos educadores da Escola Nova, como Freinet, Claparede, Montessori, Anísio Teixeira aqui no Brasil, e depois pegando todo esse movimento da escola inovadora dos tempos atuais, com o Lauro de Oliveira Lima, o José Pacheco, a Emília Ferreira e assim por diante, né? Nós viemos entendendo que a educação tem que ser a educação da experiência, a educação das situações problema, das situações desafio. E eu estava aqui recordando um episódio que ocorreu comigo e a minha filha, quando ela ainda era estudante, né? E nós estávamos já em casa, e assistindo a televisão, estamos vendo lá uns depoimentos de um pessoal ligado ao rock, à música e tal, e a questão das drogas, né? Que rola muitas vezes no meio cultural, artístico. E aí, então, eu comecei a conversar com ela, e aí fiz uma pergunta bem direta. Filha, vem cá, lá na escola, tem algum problema em relação a isso? Porque você sabe, né, Ronaldo, a direção escolar, coordenação, todo mundo tem que esconder esses problemas, né? E ela disse assim, olha, pai, que eu saiba, não, mas tem alguma coisa, porque a gente sempre ouve falar alguma coisa. Agora, eu nunca vi nada. Falei, tudo bem. Né? Mas que depoimento esse, né? Que coisa e tal. Olha que esse artista que aconteceu com ele. E aí nós começamos a conversar.
sobre a questão das drogas, seus malefícios. Aqui não há necessidade, né, de pegar esse caminho. E foi uma conversa muito rica, uma conversa realmente muito boa, a partir de uma situação prática. O depoimento de um artista que havia se envolvido com as drogas, com ele falando das consequências daquilo para a própria vida dele e a carreira musical dele, e aí puxamos para a questão da escola e fomos para a prática, como é, como é que deixa de ser. E nós estamos, atualmente, muito distanciados disso. Parece, né, Ronaldo, que as situações da vida, né, parece que elas são interditadas dentro da escola, né? Parece, não tem tempo para discutir isso, não pode discutir isso. Mas realmente, Ronaldo, eu acabei de me colocar no lugar de uma professora do ensino fundamental. Veja só, como é que eu vou discutir essas coisas na sala de aula se eu tenho que dar aquele meu conteúdo de matemática, de língua portuguesa, etc, etc. Se eu for discutir os problemas da vida, eu não vou ter tempo para dar o conteúdo. Mas eu preciso dar o conteúdo porque a escola me cobra, a Secretaria de Educação me cobra. Ah, mas está resolvido. Não tem problema e você vai concordar comigo, Ronaldo. Os pais fazem isso. Está resolvido. Pois é, aí fica a criança ping-pong. A família, hoje em dia, não quer assumir a ajuda, olha só, a ajuda que o seu filho tem que ter aos conteúdos. Aos conteúdos. Mas esse conteúdo ele está fora desse procedimento em relação à formação do caráter. Olha que interessante. Esse conteúdo que eu estou tentando falar que, não, estou preocupado com o conteúdo, mas aonde está escrito, na prática, que esse conteúdo ele foge do assunto da nossa realidade? Muito pelo contrário. Se eu aproveitar a experiência desse aluno, da problematização que ele me traz, esse conteúdo vai ficar muito enriquecido, Marcos. Pode ter certeza disso. Então, eu não posso dizer que eu esteja preocupado, de fato, com o conteúdo, mas se eu não estou aproveitando a problematização, aí eu me preparo para aquela aula, planejo, chega na hora, não consegui dar, eu planejei todo o meu conteúdo, mas o aluno vem com outro assunto que não tinha nada a ver. Quem disse que não tem nada a ver com o assunto que eu gostaria de falar? E aí, Marcos? Será que o conteúdo está fora desse contexto mesmo? Não, você colocou muito bem. Eu recordo aqui de um professor de matemática, isso já na época da faculdade, né? Nós estávamos no auditório e éramos 120 alunos. E nós entramos numa guerra lá de bolinha de papel e aviãozinho de papel, estava uma balbúrdia total no auditório. E ele entrou. Ele entrou e, claro, para nós, professor, era invisível, né? Então a guerra continuou. E ele tudo bem, tranquilão e tal. E aí as bolinhas de papel, aviãozinho, começaram a bater lá no quadro, em cima dele. Ele pegou um aviãozinho, jogou contra nós e entrou na guerra. Aí chegou uma hora, claro, nós éramos 120 dentro daquele auditório, ele pegou e falou, gente, eu me rendo, vocês ganharam. Aí nós cantamos vitória, aquela coisa toda. E ele disse assim, pois é, né, gente? Mas também seria impossível para mim ganhar de vocês. Porque eu sou um. Quantos tem aqui, né? Mais ou menos 120, né? Que tem aqui essa turma no auditório. Pois é, aí ele foi para o quadro. Vocês vejam a proporção. 1 contra 120. Então, proporcionalmente, a minha chance de ganhar de vocês... E ele começou a dar aula. E aí é que nós percebemos. E ele foi mostrando, está vendo? Olha aí, a guerra de bolinha de papel parece que não tem nada a ver, né, com o conteúdo. Não tem nada a ver com o que precisa ser dado aqui hoje. Aliás, metade da turma devia estar na diretoria agora, né? Não, ele pegou aquela experiência, aquela coisa que nós estávamos lá empolgados com a guerra de papel, e ele pegou e transportou para a matemática e mostrou para nós como fazer a estatística e as probabilidades. Você está vendo como se aplica isso na vida? Pois é, olha o conteúdo sendo aproveitado aí com a experiência de vida e uma simples brincadeira em sala de aula. Pois é. Então, os professores podem fazer isso. Porque é claro que nós temos que estudar a matemática, a língua portuguesa, nós temos que conhecer a história, a geografia, isso é óbvio que nós precisamos. Mas tem que ligar, né? Tem que linkar com a realidade de vida. E aquilo que os alunos...
Vai, Ronaldo. Lembrando que existem duas palavrinhas, formal e informal. Nós sabemos o português e a matemática, pela informalidade. Eu faço matemática, mas na hora de fazer, ali na prática, na formalização, eu preciso de estar na sala de aula, que é o conteúdo programático que está ali, mas eu tenho que pegar essa experiência, que a criança que vende bala na rua, ela não sabe da formalidade, mas do informal ela sabe fazer conta como ninguém, ou não? Sabe? Aí é que você traz equações, ela não sabe de equação, mas ela vai começar com a sua teoria e, na prática, juntarmos essas experiências, a formalidade e a informalidade. Olha, não é bem assim, vamos lá, vamos aprender aqui no formal. Nós mesmos, às vezes, falamos tão errado que o português não é uma coisa tão fácil que nós pensamos que seja. Nós falamos, às vezes, errado também. Ou não, Marcos? Apesar de termos a nossa formação. Então, é preciso que o professor, o educador, junte isso, a formalidade com o informal, e o conteúdo vai fluir de maneira bem natural, sem nenhum problema com a preocupação de passar ensinagem, mas sim do aprendizagem uns com os outros, na experimentação, de estar ali com o outro, ser o facilitador e o mediador do processo educacional. E nunca esquecendo que nós precisamos, a partir de agora, dar uma maior importância ao desenvolvimento socioemocional, dar uma maior importância a se trabalhar a ética, a solidariedade, porque é a única maneira de nós levarmos as novas gerações para o bem, para o amor. Por isso é tão importante o Espiritismo, bate muito nessa tecla, de nós trabalharmos então, a formação do homem de bem, corrigindo as más tendências que o Espírito ainda está mostrando e levando-o a fazer pensar e, na prática, para entender a necessidade de fazer o bem, porque lembrando aqui, o bem faz bem tanto para os outros como para nós, e se faz bem para todo mundo, é por aí que nós temos que caminhar. Antes de entrarmos aqui nas perguntas, né, porque os nossos internautas aí já estão participando, né, nós queremos aqui fazer alguma divulgação e já temos as perguntas, o nosso Tavares já está avisando aí, nós sabemos, Tavares, segura um pouquinho só. Né? Para aqueles que são professores, tá? Nós estamos, olha aí, está aí no ar a campanha que nós estamos fazendo para o Centro Educacional Conhecer, da cidade de Leopoldina, Minas Gerais, que é uma escola inovadora, em parceria com o IBEM Educa, que é o instituto ao qual eu pertenço, e que vem trabalhando todo um projeto de educação moral. Tá? Então, é uma campanha financeira para a manutenção do Centro Educacional Conhecer, que é mantido por uma ONG, por uma organização não governamental. Então, quem quiser depois, nós passamos mais dados, é só entrar em contato conosco aí através do IBEM Educa. O site do IBEM Educa é ibemeduca.com.br. Ok, minha gente? Isso aí. Então, está aí a divulgação do nosso conhecer. E vem aí agora, quarta-feira, estreia o programa Ante os Novos Tempos, que eu vou coordenar. O programa será transmitido todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, através do canal Orientação Espírita, no YouTube. Programa de 1 hora de duração, bastante dinâmico, com perguntas, respostas, poesia espírita, comentários, enfim, estão todos convidados esta quarta-feira, 7 da noite, está aí o endereço do Orientação Espírita, o canal no YouTube. Vamos lá assistir Ante os Novos Tempos. E a nossa divulgação do livro, como nos foi solicitado, e hoje nós estamos falando do livro Jesus, o Maior Educador da Humanidade. Ele foi lançado no formato digital, tá? Ele não tem no formato impresso, é só digital, para leitura no celular, no tablet, no computador. Então, está à venda no meu site pessoal, que está aparecendo aí, marcosdemario.com/livros, ou
também na loja virtual da Amazon. Então, amazon.com.br. É um estudo, um bom estudo que eu consegui fazer sobre Jesus como mestre, como educador, os seus princípios pedagógicos e a aplicação desses princípios e os seus ensinos. Então, convido a todos para conhecer. E, sim, estava faltando o Orientação Espírita, é claro, que é o canal do YouTube que vai transmitir o programa Ante os Novos Tempos, mas o Orientação Espírita tem muito conteúdo, tá? Tem outros programas, tem todo o conteúdo, e nós convidamos a todos vocês a conhecerem esse canal do YouTube, o Orientação Espírita. Muito bem. Então, Ronaldo, passo para você, porque agora são as perguntas, né? Vamos combinar uma coisa primeiro, Ronaldo? Vamos lá? Posso combinar com você? Posso? Pode. É o seguinte, hoje você responde as difíceis, eu respondo as fáceis. Que tal? Com certeza. Se eu não souber responder, eu repasso de novo para você a tréplica. Vamos às nossas perguntas. A Fernanda Linhares, olha aí que bacana. Penso que a educação vem de casa. Se os jovens, até mesmo as crianças, não apresentam essa empatia, a educação propriamente dita, logo cedo, é que há algo de errado nos pais ou responsáveis. E aí, Marcos? Muito bem, Fernanda. Sem dúvida, né? Com a doutrina espírita, e mesmo sem a doutrina espírita, né? Quando nós mergulhamos na educação, nós compreendemos que ela realmente vem do lar. A educação começa na família, se desenvolve na família e envolve a família sempre. Os espíritos nos informam que é missão dos pais educar os filhos. Bom, esse educar os filhos significa corrigir as más tendências deles, formar bons hábitos neles, formar o caráter deles, encaminhá-los para o bem, né? Dar bons exemplos para que eles possam, então, ter reforçada essa educação, combatendo em si as suas más tendências e desenvolvendo as virtudes. Tudo isso é competência dos pais enquanto educadores. Agora, o que nós temos visto nas escolas às vezes, muitas vezes, os professores têm razão em se queixar. Porque, aliás, uma professora me disse uma certa vez, olha, professor Marcos, vou falar com toda a sinceridade, porque minha mãe foi professora, e ela me conta as histórias, né, da época dela. Nossa vida, as crianças chegavam na escola, mas assim, né, gostavam de ir na escola, davam o bom dia, o boa tarde, né? Aquela famosa maçã para dar de presente lá para a professora. Hoje, meu Deus, se eu não saio da frente, eles me atropelam. Pura e simplesmente. Tá? É como se eu fosse uma invisível. E ai de mim se chamar a atenção deles, porque eu sou até ameaçada. Bom, aí nós paramos para pensar. Né? Essas crianças estão vindo de uma família. Não estamos aqui discutindo a estrutura da família, os problemas que a família possa ter. Mas ela vem de uma família. Ela tem pais. Tem pessoas responsáveis por ela. Como que pode ser esse bando? Né? Porque é um bando, né? Que chega. Eu enfrentei, certa vez, no ônibus, tá? Crianças saídas de uma escola municipal, tomaram conta lá do ônibus, e eu tive que ser um verdadeiro educador para conversar com elas, para que elas permitissem a minha passagem de outros passageiros para podermos descer. Eu tinha que descer, já estava chegando, né, no local onde eu ia, e teve que ser com muito tato, porque eles tomaram conta do ônibus como se fossem os reis do ônibus, e que você tivesse realmente que pedir a bênção para elas, para que você pudesse lá dar o sinal e poder descer. Por quê? Porque você sente um clima hostil, aquela coisa que, né, olha você de cima para baixo, qual é, tio? Qual é o problema, tio? E você já sente o clima. Graças a Deus, tudo foi contornado, nada aconteceu. Então, realmente, Fernanda, quando nós assistimos essas crianças, não estou falando dos adultos, essas crianças com esse tipo de comportamento na sociedade, na convivência com os outros, sem dúvida, há uma falha muito grave dos pais, da família, e a família precisa urgentemente repensar
essa questão da educação dos filhos, do dar limites, corrigir as más tendências, os maus hábitos, e, claro, os pais se esforçarem em dar bons exemplos. Agora, nós entendemos também que os pais de hoje não foram formados, né? Ou seja, eles não foram educados para serem educadores dos seus filhos. Então, nós vemos muitos pais perdidos. Eles não sabem realmente o que tem que fazer para educar os seus filhos. Então, está na hora de nós sentarmos, repensarmos a educação no nosso querido Brasil, a filosofia que rege essa educação, a formação dos professores, trazer os pais atuais, né, levá-los de volta para a escola. Sim, para fazermos reuniões, encontros de pais, para discutirmos a importância da educação dos filhos, como se deve melhor educar os filhos e assim por diante. É um trabalho imenso que nós temos que fazer e que nós não podemos deixar as gerações passarem. E não só, Marcos, eu gostaria de... Essa pergunta é muito propícia, dá até uma palestra de estudo em cima. Mas vamos falar também que não é só da comunidade que nós temos que ver essa educação. Vamos ser sinceros. Há famílias e famílias. A família, a gente às vezes fala muito da escola e pensa logo em comunidade, favela. E não é por aí. Vamos pensar em todos os aspectos, porque quando se fala em educação, há pais também que acham que o poder aquisitivo dele manda mais do que a própria escola. E que a escola tem obrigação de, e ele não tem obrigação nenhuma, porque ele tem muito tempo, porque ele tem que trabalhar, ele não tem tempo também para o filho, da sua educação, não tem tempo para o filho, e nós já passamos por isso quando nós tínhamos a nossa livraria. Lembra disso? Eu acho que é momento de você fazer essa colocação dessa nossa amiga, não interessa o nome, né? Mas o assunto em si vale a pena essa abordagem para que possamos refletir em relação de que educação nós estamos falando. E esse tempo, nós não temos tempo para os nossos filhos? Você lembra do assunto, não lembra, Marcos? Lembro, Ronaldo, perfeitamente. Eu já usei muito isso em palestras como exemplo, né, que foi uma senhora, né, uma irmã nossa, eu e o Ronaldo éramos sócios de uma livraria espírita, e ela entrou e começou a conversar e começou a desabafar, porque ela tinha o filho, que estava ali mais ou menos na faixa dos 8 anos, e o filho, segundo ela, né, sempre tinha sido um problema, né, não se adaptava às escolas, era agressivo, tinha uma série de situações, e que ela já tinha trocado o garoto de escola várias vezes, já tinha levado para psicólogo, e agora estava no psiquiatra. E ela colocando, e ela foi dizendo, pois é, porque não sei o quê, e porque eu e meu esposo trabalhamos muito, porque sabe como é que é, nós temos que ganhar a vida, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí dizem que eu preciso acompanhar mais o meu filho, né? E ela começou a falar que ela não tinha tempo. Até que nós começamos, né? Eu e o Ronaldo ali, começamos a falar, olha, só que nós não estamos falando do cabeleireiro, não estamos falando da loja de roupa do shopping, não estamos falando, nós estamos falando do seu filho. Quer dizer, a senhora tem tempo para trabalhar, tem tempo para comprar melhor roupa no shopping, tem tempo para ir no cabeleireiro, tem tempo para fumar, porque ela fumava, né? Tem tempo para fumar, teve tempo para fazer o filho, né? Mas não tem tempo para o seu filho. Só que tem tempo para todas as outras coisas, porque as outras coisas são coisas. Mas nós estamos falando do ser humano. É o seu filho. E ela literalmente, não é, Ronaldo? Desabou. Quando entramos por aí, ela desabou. Chorou, realmente, e começou a repensar o que estava fazendo. É muito fácil dizer que não tem tempo, não? Mas nós estamos falando de um ser humano que depende de você, que precisa de você, né? Que não reencarnou à toa, não. Precisa da sua orientação, da sua dedicação. Então, nós temos que pensar profundamente sobre isso, sim. Muito bem, vamos à próxima pergunta. Fernanda Linhares. Daí tem tem que rever conceitos e principalmente atitudes. Sim, verdade. Sim. Sem dúvida, é isso aí. É o complemento perfeito, Fernando. Marília Machado, esse médico tornou-se um homem de bem e sua ex-professora contribuiu para isso?
para isso? É uma pergunta, né? Sim. Esse médico tornou-se um homem Sim. de bem. Do caso que nós comentamos. Perfeitamente. Sem dúvida, sem dúvida. A reportagem televisiva mostrou bem isso, né? Que agora está viralizando pela internet, né? Porque ao vídeo da época em que ele tinha 12 anos, era aluno dessa professora, e o carinho, o amor que ela tinha, não apenas com ele, mas com a turma toda, aquela coisa, né? O tempo passou, ele se tornou um adulto, ele se formou em medicina, médico, hoje ela já está com 70 e poucos anos de idade, já está aposentada, né? E ela se contaminou aí com a Covid, foi parar no hospital, né? E quando ele olhou a ficha, epa, é a minha ex-professora, olha só. E ele não a tratou ali de forma especial, não, porque só porque era sua ex-professora, porque a conduta dele no hospital é a mesma para todos os pacientes. Tá? E aí a reportagem termina, porque ela se recuperou, né, mostrando ele dando a alta para ela, os dois juntos, né? E mostra a influência, como é importante a educação, né? Tanto por parte dos pais, como por parte dos professores, como foi o caso dela, né? Que realmente, com muito amor, deu bons exemplos, né? Procurou realmente levar os seus alunos para o campo do bem, e hoje ele está aí, um médico que é muito bem visto por todo mundo, e como se diz, né, Ronaldo? As voltas que a vida dá, né? E chega lá num ponto desse, olha só, aquela que bem orientou, agora recebe o apoio de quem foi orientado por ela. Olha a importância da educação. Olha outra pergunta da Fernanda Linhares. Na visão de vocês, os pais estão com receio de assumir seus papéis, pai e mãe, com a justificativa de que os filhos possam não amá-los? Boa! E aí, Marcos? Bem, eu não diria que os pais estão fugindo de assumir essa responsabilidade, mas eu diria que eles estão meio perdidos, porque é histórico. Nós não temos cursos de formação de pais, tem? Eu não conheço. Né? Claro, a nível religioso, sim, as igrejas até se preocupam um tanto quanto com isso. Mas estamos falando aqui a nível educacional mesmo. O nosso sistema educacional, o sistema escolar, toda essa nossa rede de ensino, não existe. Né? Ninguém passa pela escola e recebe qualquer tipo de formação para ser pai, para ser mãe. Mas aí o que acontece? Acontece que você acaba sendo pai, você acaba sendo mãe, pelas circunstâncias da vida. Então, o que nós temos visto são jovens que estão despreparados para educar, que eles não sabem exatamente como devem fazer a educação dos filhos. Quando recebem algum tipo de formação, eles vão receber aquela formação, sabe? Como é que se cuida do bebê, como é que faz a higiene do bebê, como é que se amamenta o bebê, mas essas são coisas ligadas à saúde, aos cuidados. Só que ele começa a crescer. Ele começa a crescer, vai lá e queima o rabo do gato. E aí, o que eu faço com esse garoto que queima o rabo do gato aqui em casa? Não, ele começa a lhe desafiar, aí vai uma série de situações. E os próprios pais, porque não receberam nada em termos de autoeducação, às vezes estão dando maus exemplos, mas não porque querem dar maus exemplos, porque nem se apercebem disso, porque eles não aprenderam a fazer autoeducação e a corrigir maus hábitos. E acham que é normal, que não tem problema nenhum falar daquele jeito, ou usar a bebida alcoólica na frente das crianças. Ou seja, por isso que nós precisamos mudar, mas mudar muito, transformar realmente a nossa educação. Não é possível nós continuarmos a soltar na sociedade jovens completamente despreparados, desvinculados da formação do caráter, das virtudes, dos valores humanos, e que aí vão se tornar pais, e teremos agora mais uma geração que vai ser jogada aí de qualquer jeito na sociedade. Claro que nós temos os casos daqueles pais que até fogem dessa responsabilidade, que não querem realmente assumir, mas em grande parte é despreparo. Não se sabe mesmo como se devem educar os filhos. Aliás, isso aqui também é um tema para uma palestra, né, para um programa inteiro.
Com E certeza. voltamos de novo a esse problema, que é a fundamentação, a orientação da educação. Perfeito. Próxima pergunta. Olha aí, Rubens, do Rio de Janeiro, Marcos. Como realizar a formação do caráter das crianças se na escola somos obrigados a cumprir conteúdos programados e muita burocracia? É boa pergunta, já respondemos, mas vamos a ela de novo. É muito boa. É muito bom. Recentemente eu fiz uma live para professores de uma cidade do interior de São Paulo, e nós estávamos conversando, eu estava apresentando, né, o projeto de escola inovadora, que é a Escola do Sentimento, falando, né, de se trabalhar deixar os alunos ter mais autonomia, se trabalhar por projetos, etc. Bom, a maior queixa dos professores na live foi exatamente essa do Rubens. Não, está tudo certo, está tudo ótimo, é isso mesmo, nós só temos que concordar, mas nós temos um problema sério na escola. É o peso da burocracia que nos é cobrado, por parte não apenas da coordenação pedagógica e da direção escolar, mas da Secretaria de Educação. São relatórios e mais relatórios que tem que preencher, é lançar avaliações nos diários, agora no sistema, né, porque agora está tudo digitalizado, então você tem que entrar no sistema, tem que lançar as avaliações, as notas. E outra, agora, eles nos obrigam, de tempos em tempos, a aplicar provas avaliativas especiais por causa do próprio sistema. Ou seja, e nós ainda temos que cumprir, né, aquele conteúdo dentro daquela carga horária. Então, o grande problema que nós estamos tendo na escola é que praticamente não temos tempo. Não conseguimos parar para conseguir fazer isso, que é o mais necessário, que o senhor está colocando aí e que nós concordamos, que é a educação. Mas isso não impede. Vamos lembrar aqui que o professor é o rei dentro da sala de aula. Seria bom que não tivesse sala de aula, mas como ela existe, né? Ou seja, o professor tem autonomia. Aliás, está lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O professor tem a garantia de autonomia e ele pode fazer um trabalho diferenciado com as suas turmas em sala de aula. Ao mesmo tempo que aplica o conteúdo, que afinal de contas ele tem que seguir, tá? Mas ele ligar esse conteúdo às questões práticas da vida dos seus alunos, por exemplo. E não é problema você aplicar o conteúdo fazendo lá dentro da sala de aula um círculo com uma roda de conversa dentro daquilo. Então, há maneira, sim, de fazer, e repetindo, que a LDB protege. A LDB diz que o professor tem autonomia pedagógica, a escola tem autonomia administrativa e pedagógica, mesmo sendo uma escola e um professor públicos. Nas avaliações também. Dá para explicar as coisas assim. Até nas avaliações também, a LDB também ela é bem flexível também, mostrando. Tranquilamente. Verdade. Próxima pergunta. Fernanda Linhares, mais uma pergunta. Vamos lá. Na visão de vocês, os pais estão com receio de assumir seus papéis, pai e mãe, com a justificativa que os filhos possam não amá-los? Já repetiu. Aí ela faz esse complemento aí, é por isso que eu coloquei, me perdoe. Tá, perdão. Ok. Me refiro também no sentido de que eles não suprem ou suprirem as necessidades ou capricho dos filhos. Tá, entendi. Sim. Muito bem, muito bem. Esse é um assunto bastante importante, realmente, né? Muito cuidado com essa questão aí de querer cumprir aí com os caprichos dos filhos. Muito cuidado com isso. Nós somos espíritos reencarnados e ainda trazemos muitas más tendências. E essas más tendências não podem ser reforçadas. E os pais precisam aprender a dizer não, explicar o não, e dizer o sim quando realmente é ético, quando realmente é possível. Ah, mas o filho vai fazer chantagem? Vai se jogar no chão? Vai abrir o berreiro? Etc. Deixa ele fazer o que bem entender. Mas lembrando a ele, olha, se você continuar com esse comportamento, tem consequências. Você já sabe disso, não é? E olha, se eu disse não, expliquei por que é não, e não adianta. Você pode fazer o carnaval que quiser,
continuará sendo não. Só que agora implicou em você perder um direito. Você não ia perder direito nenhum, mas agora vai perder por causa desse mau comportamento. Então, esse é o trabalho que os pais têm que fazer, porque senão os filhos vão começar a chantagear os pais, e se os pais se deixarem chantagear, eles vão perder a autoridade moral. E quando os pais perdem a autoridade moral para os filhos, problema à vista muito grave. Outra pergunta, Marcos. Gisele, Rio de Janeiro. Kardec diz que devemos corrigir as más tendências do espírito. Como mãe, o que devo fazer para isso? Muito bem, Gisele. Olha só, como mãe, observe os seus filhos. Observe. Veja o comportamento deles, as atitudes, o pensamento deles em relação às coisas e aos outros. Porque a sua missão é corrigir as más tendências e criar neles bons hábitos. Então, faça com que eles se ajudem, com que eles participem também das questões domésticas, de cuidados do lar. Então, você estará trabalhando a criação de bons hábitos, ó, e estará também sempre corrigindo as más tendências. Isso tem que ser feito na hora, não deixe para depois. Aliás, as mães precisam tomar muito cuidado com aquela fala assim, tudo bem, você vai ver, deixa seu pai chegar. Você delegou a sua autoridade para o pai, que só vai chegar horas depois. É na hora que se chama atenção, é na hora que se corrige, é na hora que se mostra o erro. Marcos, é isso? Mas isso é uma fase. Isso é uma fase, isso é fase. Mas uma fase duradoura deixou de ser fase. E é isso que os pais têm que entender. Não é fase, não. É má tendência que precisa ser corrigida. Então, mostre que existem limites, mostre que existe, sim, o respeito aos outros e às coisas. Não deixe nada solto. E aí você estará cumprindo o que Allan Kardec nos recomenda. E lembrando também, Gisele, que com o nosso próprio exemplo, vamos repetir da moral. A moral é uma regra de bem proceder uns com os outros, reconhecer os próprios erros também e passar isso para os filhos. Errei, pequei pelo excesso, mas estou aqui no mesmo processo, igual você, aprendendo também. Que os exemplos não parecem nada, mas nos leva também, de rodão, a hábitos ruins, como a hábitos muito salutares. Próxima pergunta. Jaqueline Mossoró. O estudo do Evangelho no lar com as crianças é uma forma de levá-las para o bem? Sem dúvida, mas é claro que é. Evangelho no lar é muito importante. A recomendação dentro do movimento espírita é que o Evangelho no lar seja feito semanalmente. Mas ele pode ser feito 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até diariamente. Nada impede. Mas, não, vendo aqui, né, a realização do Evangelho no lar semanalmente, isso é muito importante. E com as crianças, como você muito bem colocou, não pode colocá-las de lado, não. E hoje nós estamos com uma literatura espírita infantil muito rica. Hoje nós temos lançamentos muito bons, livros com histórias que podem ser trabalhadas, e as próprias lições lá do Evangelho mesmo, que os pais precisam ser contadores de história, né? Saber adaptar também aquelas parábolas, aqueles ensinos de Jesus ao mundo da criança, provocando a elas que elas reflitam, que elas pensem, sabe? E entendam que na vida delas, com os colegas da escola, colegas de rua, né, da vizinhança, com os irmãos, é onde tem que colocar em prática, tem que se esforçar para colocar em prática. Então, o Evangelho no lar é muito importante, porque é o processo de evangelização, é o processo de atrair as crianças dentro do lar para o bem, para o amor ao próximo, para entender Jesus, a necessidade de fazer ao outro somente aquilo que se deseja que se lhe faça. E aí entra, né, na primeira colocação do programa de hoje, que foi o Ronaldo que fez, quando ele já começou a falar de empatia, que é
saber se colocar no lugar do outro. Ou seja, antes de deixar o leão rugir dentro de você e você não pensar em nada e já sair fazendo, calma, ponha-se no lugar do outro. Pense o que vai acontecer com o outro, se vai ser uma coisa boa. E qual será a reação do outro com você? Não é? E será que você gostaria que o outro, se fizesse um leão para cima de você? Então, o Evangelho no Lar vai levar as crianças a esse tipo de pensamento, né? E tenta tornar a coisa mais lúdica com as histórias, mas lembrando, o Ronaldo acabou de colocar, não basta fazer Evangelho no Lar, adaptar as lições, levar as histórias para serem refletidas, se na sequência você não é exemplo de nada daquilo que foi falado no Evangelho no Lar. Ou seja, né, você tem que fazer o esforço também de se educar para ser um bom exemplo. E bem colocado, Marcos, porque o Evangelho no Lar não é para fazer doutrinação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ou fazer a cabeça das crianças com quem esteja ali para ser espírita. Não é nada disso. O Evangelho é justamente esse reencontro, até mesmo na ajuda da formação do caráter. Fernanda Linhares, mais uma vez, tenho visto muito que para os filhos ficarem mais calmos, os pais acabam dando celular e tablet. É a vontade, né? É a vontade. É fase, e essa fase vai passar também. É melhor dar o celular e os tablets da vida. É verdade, Fernanda. Antes da internet e dessa tecnologia, nós deixávamos nossos filhos na frente da televisão, porque era mais cômodo. Na verdade, os pais só mudaram a tecnologia em uso, nada mais do que isso. Mas tanto faz como tanto fez, né? Isso é um perigo. Tá? E eles estão assistindo o quê? Desenvolvendo o quê? Conversando com quem? Aprendendo o quê? Os pais não podem transferir a educação para o mundo digital, eletrônico. Não é assim que faz. Aliás, tem que ter limites para o uso de tablets e celulares. Né? E essa conversa, não, mas pelo menos eu fico umas horinhas sossegado. Ah, você vai ficar sossegado agora, mas o tempo vai correr e vai cobrar isso depois. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso. Não entrem nisso, tá? De babá eletrônica, e nada dessas coisas, não. Tá? Quem educa são os pais, presencialmente. Tem que dar limites, tem que controlar, tem que saber o que os filhos estão aprendendo, quais são as amizades. Não é uma questão de censurar, não é uma questão de amarrar, de prender, de cercear, não é nada disso. É uma questão de educar. Então, não pode deixar que isso simplesmente aconteça e se desenvolva. É isso aí, Ronaldo, estamos chegando ao final, né? Perfeito. Chegamos ao final. Mas o relógio não para, não conseguimos ainda ver uma tecnologia que conseguisse parar o relógio. Mas tudo bem. Eu agradeço a todos pela participação, carinho. Que Jesus os abençoe. Muita paz, gratidão e até a próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Lembrando a todos que as perguntas que, porventura, nós não respondemos, essas perguntas vão automaticamente para a próxima segunda-feira, né? Próxima edição do nosso programa. Aliás, quem ficou com vontade, mas ficou ao mesmo tempo com timidez e acabou não mandando a pergunta, pode enviar sim, pode enviar aí pelo WhatsApp da Web Rádio Estação da Luz durante a semana, não tem problema nenhum, porque então, na outra segunda-feira, estaremos para responder. Educação é um campo vastíssimo, né? Sai o WhatsApp agora na tela, ó, são 2 telefones, né? Ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Pode enviar a pergunta durante a semana, não há problema, nós estamos aqui para responder e aprender com a doutrina espírita. Mas a educação é realmente um campo vasto, há muita coisa para conversarmos, e com o espiritismo esse campo se aprofunda mais ainda. Mas calma, a hora passou,
mas estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, também sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, agradecendo aos queridos amigos espirituais que têm nos inspirado, acompanhado, para que possamos fazer este programa. Paz em todos os corações e que possamos sempre priorizar a educação moral, a formação do homem de bem. Lembrando, hein? Tem aí a reencarnação. Nós vamos voltar ao mundo espiritual, mas depois teremos que voltar aqui ao mundo terreno. É preciso nascer de novo. Que pais nós vamos querer que nos recebam? Como gostaríamos que a sociedade humana estivesse na hora do nosso retorno? Por isso, eduquemo-nos para bem educar. Até a próxima segunda-feira, até o nosso próximo Espiritismo e Educação. Grande abraço a todos.